Quando eu era pequeno, estava na escola, naquilo que nós chamávamos na época de primário e ginásio, hoje chamado de Fundamental 1 e 2, aos finais de ano, a direção da escola dava para nós, estudantes, um kit de fim de ano. Nesse kit vinha um monte de coisinhas, mas principalmente vinha um tônico para combater a anemia, um tônico com sulfato de ferro para combater a anemia, famoso na época. Mas também vinha junto uma revistinha. Essa revistinha era muito querida, a gente gostava de ler. Eram as histórias do Jeca Tatuzinho. A história do Jeca Tatu é uma invenção, uma criação de Monteiro Lobato. E nessa história do Jeca Tatu, o que nós tínhamos era um jeca, um caipira do meio do sertão, que vivia numa fazendinha pobre, até que um dia, passando por lá um médico, um sanitarista, vendo o jeca doente, frágil, ele percebeu que devia ter alguma coisa acontecendo. E percebeu que o jeca era uma pessoa doente e não uma vagabunda, como diziam. O jeca, assim como muitos caipiras, o homem do sertão, ele era visto no passado como um sujeito que trabalhava pouco, comparado com o europeu, com o americano, norte-americano. Ele trabalhava pouco, produzia pouco, então era visto como um vagabundo, uma forma preconceituosa. Só que Monteiro Lobato, que inclusive tinha essa visão, ele percebeu que na realidade o brasileiro ele era um hotel de parasitas. Nós tínhamos parasitas no corpo, né, de várias formas, vermes, protozoários, vírus. Então tinha-se a impressão de que o brasileiro era um vagabundo, quando na realidade nosso homem do sertão, ele tinha na realidade um monte de doenças no seu corpo. E Monteiro Lobato, para se redimir do que dizia, escreveu essa história do Jeca Tatu, onde esse personagem, essa pessoa do campo, descobre, através de um sanitarista, que toda aquela lerdeza que ele tinha, aquela falta de vontade de trabalhar, na realidade era devido a doenças que drenavam a energia do seu corpo. E dessas doenças, uma delas nós falaremos hoje, aquela que deu a origem a essa historinha, um tal de amarelão. Então hoje nós veremos 4 verminoses, 4 doenças provocadas por vermes, na realidade 5 verminoses, porque um dos vermes ele pode estar participando de 2 doenças diferentes. Essas doenças são importantes no Brasil, algumas são endêmicas, ou seja, ocorrem com grande frequência numa determinada região e levam a debilitações muito grandes. Porém, se devidamente tratadas, elas podem ser combatidas e as pessoas serem curadas e ter uma vida normal. E é o que se conta nessa história do Jeca Tatu. Esse sertanejo pobre, miserável, que depois de tratado por um médico ganha força e se torna uma pessoa mais produtiva, sua fazendinha pobre começa a prosperar, até que ele se torna um grande fazendeiro. A história do Jeca Tatu, mais do que apenas uma historinha para crianças, ela na realidade é um panfleto que propõe a profilaxia, mecanismos de prevenção contra uma determinada doença. O que Monteiro Lobato fez nos anos 20 foi o que hoje nós teríamos como histórias em quadrinhos, com um intuito não só de contar uma história, mas também de trazer uma informação útil à população. Aquilo que nós chamamos de prevenção contra doenças, profilaxias. E ele fez isso de forma muito original, muito interessante, muito bem produzida. Então hoje nós falaremos de 5 doenças, 5 parasitoses, 5 verminoses. 3 delas provocadas por plateumintes. Esquistossomose, provocada por Esquistossoma mansoni. Teníase cisticercose, provocada pela Taenia solium. E também veremos verminoses do grupo dos nemátodas, como é o caso da ancilostomose, ou amarelão, história do Jeca Tatu, e a ascaridíase. Há outras tantas doenças menos graves, mas essas 5 são realmente importantes, são endêmicas, ou seja, são típicas de algumas regiões do país. Hoje, em período em que se fala tanto em pandemia, há que se deixar claro qual a diferença de uma endemia para uma epidemia e uma pandemia.
Endemias são aquelas doenças que têm uma grande incidência, mas num determinado local, são típicas de um local. Geralmente o agente contagioso vive naquele local, o seu habitat está naquele local. Pode ser uma região pequena, uma região mais ampla, mas ele é daquela região, daquele país. Como, por exemplo, doença de Chagas é endêmica do Brasil. Ela não está num único local, ela se espalha por vários territórios brasileiros, mas ela é endêmica, ela é nativa, natural daqui do Brasil. Quando uma doença começa a espalhar demais, passando fronteiras, invadindo outros países, e numa velocidade acelerada, num ritmo perigoso, nós começamos a falar em epidemia. Agora, quando essa epidemia atinge vários países, continentes, e o controle sobre ela está realmente complicado, nem sempre é fácil controlá-la, às vezes ela está descontrolada, aí nós falamos em pandemia, pan de todo. Então ela estaria em todos os lugares. Está certo que, como é o caso do coronavírus, que ainda não está em todos os lugares, mas está expandindo com uma velocidade muito grande e um controle difícil. Daí o termo pandemia. Mas essas 5 das quais nós falaremos hoje, elas estão restritas às endemias. O seu alastramento é menos avançado, menos intenso, elas estão mais controladas dentro de certas regiões, por isso doenças endêmicas. Quando nós falamos em doenças, nós também devemos levar em conta algumas coisas interessantes. Por exemplo, se aquela doença tem um transmissor ou não. Se esse transmissor ele é ativo ou se ele é passivo. Às vezes um organismo é apenas hospedeiro da doença, não é transmissor dela. O porco, por exemplo, ele hospeda o parasita que compartilha com o homem, mas ele não é transmissor. O porco não nos ataca trazendo para o nosso organismo, nós é que matamos e comemos o porco. Agora, mosquitos transmitem doenças, são o que nós chamamos de vetores. Além de hospedeiros, eles são transmissores, são vetores. Dentre as nossas verminoses endêmicas, uma das mais conhecidas é a esquistossomose, também chamada de barriga d'água. Por que o nome barriga d'água para essa doença? Porque as pessoas que a desenvolvem, costuma-se falar as crianças, mas não é uma doença exclusiva de crianças, pode atingir adultos. As pessoas que a desenvolvem acabam ao longo do tempo a apresentar uma barriga inchada. Essa região ventral inchada representa a presença de água, de líquidos na cavidade corporal. Esse líquido não é água. O líquido presente na cavidade corporal é plasma sanguíneo. Mas como foi que o plasma sanguíneo saiu dos vasos sanguíneos e foi se depositar na cavidade abdominal? E quais as consequências disso? Quem provoca essa doença? Bom, tudo começa nas lagoas de coceira. E o que são lagoas de coceira? Numa cidade do interior, muitas vezes, há rios, há lagos, e nesses lagos de águas calmas, muitas vezes as pessoas se reúnem para praticar esportes, para se divertir, crianças nadam, mulheres lavam as roupas, hoje em dia menos, mas no passado era bastante comum as mulheres lavarem as roupas nas beiras dos rios, dos lagos. Nesses locais, muitas vezes há a presença de um caramujo. Este caramujo abriga no seu interior um parasita, a larva de um parasita. E esse parasita é o Esquistossoma mansoni. É um verme plateuminte, portanto de corpo achatado e tamanho diminuto. Esse caramujo abriga no seu corpo uma das fases do ciclo de vida desse verme. Quando o homem vai até essas lagoas, seja para lavar as roupas, seja para brincar, uma criança nadando, ou mesmo pescar, a pessoa entra em contato com as águas desse rio ou desse lago. Se for um rio de águas muito velozes, um rio de corredeira, ninguém vai pegar doenças desse tipo, ninguém vai pegar esquistossomose. Nos rios de águas mais lentas, onde nas margens há muito capim, retardando a velocidade das águas, ou mesmo nos lagos onde a água já é naturalmente parada, é mais fácil você pegar, é mais provável que se pegue. Mas por que exatamente? Porque dentro desse caramujo vive uma das fases de vida do parasita.
ele, dentro do caramujo, se multiplica assexuadamente. E quando ele abandona o parasita, a larva que sai de dentro desse parasita é diminuta e possui na sua superfície células ciliadas. Ela se locomove por meio dessas células ciliadas muito lentamente. O seu formato lembra um pequeno foguete com cauda ramificada. Ela é compridinha e tem na sua extremidade uma cauda ramificada. Com as suas células ciliadas, ela lentamente vem nadando até que encontre uma pessoa, né, que esteja dentro da água. E ela agora, em contato com a pele da pessoa, começa a liberar enzimas e vai penetrando na pele. Como ela é muito pequenininha, você praticamente não vai senti-la, mas como naquele local provavelmente existem muitas, e elas vão tentar penetrar na sua pele e, atenção, na pele, não precisa ser o pé, pode ser na perna, pode ser se a pessoa estiver com o corpo dentro da água, até pelo pescoço, pelo rosto, qualquer parte do corpo. Ela vai tentar entrar e ao tentar entrar, como são muitas, vai provocar uma certa coceira. E a pessoa que nada nessas lagoas, que lava roupa nessas lagoas, sente coceira em contato com a água. Por isso o nome dessas lagoas, lagoas de coceira. Nesse processo, a larva vai penetrando na pele, perfura a pele e cai na corrente sanguínea. E aí, com os batimentos cardíacos, a larva é conduzida pelo corpo até se instalar nos vasos de um sistema sanguíneo que liga o intestino ao fígado. É o chamado sistema porta hepático. É o local ideal para que esse verme se instale próximo ao fígado. Dentro desses vasos sanguíneos, ele recebe alimento em abundância. Mas por quê? Porque o intestino é o local onde ocorre a absorção do alimento que vai para o corpo. Você digere o alimento e agora o alimento vai em direção ao corpo. E esses vasos que saem do intestino e vão para o corpo, em primeiro lugar, passam pelo fígado. Portanto, o parasita está localizado nos vasos sanguíneos por onde o alimento passa no primeiro momento. São vasos ricos em nutrientes. É como se você estivesse num casamento e ficasse esperando o garçom já na porta da cozinha. Quando o garçom sai, você já pega o seu salgadinho, o seu docinho para comer. O esquistossoma fica lá. Boa parte dos parasitas habita essa região próxima ao fígado, extremamente rica em nutrientes. O esquistossoma, ele chega na forma de larva. Essa larva que penetra no homem se chama cercária. E dentro do homem ela sofre uma metamorfose originando macho e fêmea. O macho, ele é um pouco mais largo, a fêmea um pouco mais estreita. O macho dobra o seu corpo e envolve a fêmea e os dois agora ficam presos um ao outro, acasalando por toda a vida. Dentro desses pequenos vasos, o casal agora começa a produzir seus ovos. Tá? Eles são muito pequenos. Mas quem pega uma esquistossomose nadando nessas lagoas, não pegou uma larva, não pegou uma vez na vida. Essa pessoa frequenta esse lago, né, todos os dias, todas as semanas. E, portanto, as larvas entram no seu corpo com frequência, o que faz com que esses vasos, que abrigariam tranquilamente um casal, agora comecem a ficar entupidos devido à quantidade absurda de casais que estão dentro deles. Com o entupimento dos vasos, o sangue tem dificuldade de passar. O coração está bombeando e o sangue não está passando. O sangue acaba ficando aprisionado nesses vasos e drena para fora. A parte líquida do sangue é o plasma. Esse plasma vazando do interior dessas veias do sistema porta-hepático começa a se acumular na cavidade abdominal do corpo. Ele não acumula no intestino ou no estômago, ele acumula na cavidade do corpo, chamada celoma, onde ficam os nossos órgãos. Entre a pele e os órgãos, essa cavidade começa agora a receber esses líquidos e aí vai inchando, a barriga vai inchando. Como no plasma existem os nutrientes que foram absorvidos e deveriam nutrir o corpo dessa pessoa, essa pessoa vai ficando, obviamente, com pouca energia, vai ficando com seu corpo debilitado. Se for uma criança, é tudo muito mais grave, porque a criança está em desenvolvimento, em crescimento, está formando o seu cérebro, por exemplo. Ela poderá ter má formação cerebral, ela poderá ter graves debilitações físicas no corpo todo. Um adulto que tem o seu corpo já constituído, todos os seus órgãos já formados, ele terá menos problemas, mas é claro que com a idade avançada esses problemas poderão se agravar. Mas ele terá menos problemas. Uma criança que está em construção, o corpo está em formação e construção, essa sim poderá ter sintomas muito mais graves.
Portanto, é uma doença que merece muita atenção. A longo prazo, e em casos mais extremos, até mesmo pode levar ao óbito. Portanto, é uma doença grave. Agora, o verme entrou no nosso corpo, penetrando pela nossa pele, portanto a penetração é cutânea, não é por via oral, é penetração cutânea. O verme agora entrou no corpo, formou o casal e eles estão produzindo ovos. Os ovos produzidos, as mariposinhas vindo atrás da luz. Os ovos produzidos por esse casal, eles estão nesses vasos sanguíneos próximos ao intestino. São pequenos e redondos, porém eles possuem um pequeno gancho. Sendo liberados, os ovos vão ficar nessa região próxima ao intestino e alguns deles, sob a pressão do sangue dentro dos vasos, eles vão acabar perfurando o vaso e entrando no intestino. Esse ganchinho ajudará a perfurar a parede do vaso, a parede do intestino, e eles vão cair no interior do intestino, na luz do intestino. E agora, junto com os alimentos e fezes, vão sendo conduzidos, né, até o reto. No primeiro momento, eles estarão no intestino delgado, estarão no meio do alimento. O alimento vai sendo conduzido, no intestino grosso já teria as fezes vão chegar no reto e o indivíduo defeca. Aquela pessoa, ao defecar, ela vai enviar, ela vai liberar esses ovos no meio. Se a pessoa estiver defecando na sua casa, numa privada, numa fossa negra, ou houver saneamento básico, esse parasita não vai atingir novamente o lago e vai acabar morrendo. Agora, aquela pessoa desinformada que acabar defecando próximo ao lago, aí sim poderá fechar o ciclo. Por quê? Porque nas fezes eu terei o ovo e no meio o ovo vai eclodir. Se esse ovo eclodir nas águas do lago ou daquele rio de águas lentas, do interior do ovo sairá uma larva pequena, ciliada também, assim como a cercária. Ela tem um formato que lembra até um paramécio, que é um protozoário. Só que paramécios são unicelulares. Essa larva é pluricelular. É como se ela fosse um embriãozinho em crescimento. Então essa larva ciliada, que saiu dos ovos, vai começar a nadar. Só que ela não vai procurar o homem. Essa larva, que é a larva que sai do ovo, vou chamá-la de larva 1 ou miracídio, essa larva 1, nadando por meio de seus cílios, ela vai procurar um caramujo, que vai servir de habitat, que vai ser o seu hospedeiro. Quando ela entrar nesse caramujo, ela vai penetrá-lo e vai se desenvolver no seu interior. Vai se reproduzir assexuadamente e de dentro do caramujo sairá a larva que virá para o homem, a larva 2, que será a larva cercária, fechando o ciclo. Portanto, se a pessoa que estiver na beira do rio for para sua casa e defecar numa fossa negra, ou defecar numa privada, ou se ela estiver longe de casa, cavar um buraco, defecar naquele buraco e cobri-lo, o ovo, quando liberar a larva, essa larva vai morrer porque não terá o seu hospedeiro. Agora, aquele indivíduo desinformado que defeca próximo ao rio, ao lago, e mesmo que seja um pouco distante, poderá virem as chuvas e os ovos serem arrastados. Poderá vir a época das cheias e aqueles ovos que estavam longe do rio, de repente com a cheia vão parar dentro do rio, dentro do lago. Agora, essas larvas, encontrando o caramujo, fechará o ciclo e pronto, a doença estará localizada, ela estará instalada naquela região. É óbvio que para que o ciclo continue é necessária a presença desse caramujo. Em não havendo caramujo, o ciclo da doença é interrompido. Portanto, é uma doença que prescinde não apenas da existência do esquistossoma, que é o verme, mas do caramujo. Agora, cuidado! Nem todo caramujo no Brasil é responsável pela esquistossomose. O caramujo responsável pela esquistossomose tem um formato distinto dos outros. A maioria dos caramujos tem um formato mais arredondadinho ou cônico. O caramujo da esquistossomose, ele é enroladinho sobre ele mesmo, ele é mais achatado. Olhando de lado, ele é circular. Você vê as voltas da concha. Só que olhando de frente, ele é chato, ele não é engordado, por assim dizer, ele não é abaolado. Esse caramujo parece como se fosse uma fita enrolada sobre ela, como se você tivesse órbitas, uma espiral fazendo órbitas em volta dela própria. Por isso o nome desse grupo, Planorbídeos.
A estrutura da concha forma uma órbita plana, planorbis, planorbídeos. O gênero comum aqui no Brasil é o Bionfalaria. Em geral, os vestibulares não se preocupam muito com a nomenclatura do caramujo, mas sim saber que a doença está associada ao caramujo. Porém, é preciso que se saiba que não é todo caramujo. Portanto, se você estiver na beira de uma lagoa e aparecerem caramujos arredondados, esqueçam, esses não estão relacionados à esquistossomose no Brasil. Em outros países, há outros tipos de doenças equivalentes à esquistossomose e aí sim associadas a outros caramujos mais arredondados. Mas no Brasil, esses caramujos têm esse formato em espiral, essa órbita plana, planorbídeos. Portanto, doenças de verminose associada a caramujos é a esquistossomose. Como se previne da esquistossomose? Uma forma é combatendo o caramujo, o que não é muito fácil, porque eles estão nas águas, eles se espalham, eles põem ovos em vários lugares, não é tão fácil. Uma forma interessante seria utilizar-se peixes que comam esses caramujos, né? Fazer o tal do controle biológico, mas também não é todo peixe que se adapta a todos os rios e lagos para fazer essa caça. E por que não se pega essa doença em corredeiras? Porque a larva é muito pequena. A larva cercária, para chegar no nosso corpo, ela vai se deslocar muito lentamente. Em águas muito rápidas, ela seria levada embora e morreria sem se conseguir se instalar no seu hospedeiro. Por isso que é um fenômeno mais comum em águas lentas, não água parada, mas águas lentas, rios lentos, lagos. Por isso, uma doença associada às lagoas de coceira. Águas mais lentas e a penetração da larva cercária provoca coceira. Então, no esquistossoma, eu tenho duas larvas. Larva 1 que ataca o caramujo, o nome dela miracídio. Larva 2 que ataca o homem, o nome dela cercária. Ambas ciliadas. Quando a cercária entra no homem, ela se instala nos vasos sanguíneos entre o intestino e o fígado. Sistema porta-hepático. Lá está cheio de alimento passando. A larva sofre sua metamorfose, originando macho e fêmea que acasalam e agora produzem ovos. Os ovos saem pelo intestino, vão para o solo. Se a pessoa defecar naquele solo diretamente, contaminará o solo. Se esses ovos forem levados para o rio, eclodirão liberando o miracídio, que procurará o caramujo, e do caramujo sairá a cercária, que procurará o homem. Esse é o ciclo da esquistossomose, uma doença grave e para a qual ainda não existe, por exemplo, vacina, apesar de há muitos anos ela ser procurada. Outra verminose bastante comum no Brasil, e quando eu falo bastante comum, elas são mais comuns, por exemplo, no interior do país, onde falta informação, onde falta saneamento básico, onde os animais são criados muitas vezes no campo, sem controle sanitário adequado sobre esses animais. Quando você tem saneamento básico, quando você tem um controle maior sobre os animais que são criados, essas doenças elas acabam sendo mais controladas. Quando há higiene, quando há higiene pessoal, quando as pessoas aprendem a defecar em fossas negras, quando há saneamento básico, novamente é muito importante isso e no Brasil falta saneamento básico. Quando as pessoas são instruídas a lavar a mão antes de se alimentar, quando todos os procedimentos de prevenção são tomados, essas doenças acabam se perdendo, elas acabam sendo eliminadas, de endêmicas elas acabam sendo exterminadas. Porém, quando falta informação, essas doenças prevalecem. E uma delas é a dupla doença, teníase cisticercose. Por que a tênia está associada a duas doenças? Bom, primeiro, há duas tênias comuns aqui no Brasil. Uma se chama tênia solium, que é compartilhada pelo homem e o porco, e a outra tênia saginata, que é compartilhada pelo homem e o boi. São duas doenças diferentes. Ambas provocam a teníase. O que é a teníase? A teníase é uma doença provocada pela presença do verme na sua forma adulta no nosso intestino. Tanto a tênia solium do porco como a saginata do boi podem levar à teníase no homem. Agora, existirá uma segunda doença associada à tênia, mas não à tênia que é o adulto, mas sim a sua larva chamada cisticerco. Essa doença associada ao cisticerco será chamada cisticercose. Ela ocorrerá, será compartilhada entre o homem e o porco.
a cisticercose suína pode também ocorrer no homem, daí eu teria a cisticercose humana. Agora, a cisticercose do boi, o cisticerco da tênia do boi, não se desenvolve no homem. Então vamos ver, em primeiro lugar, como é que se pega essa doença. Então, qual? Qual doença? São duas. Vamos começar pela tênia do boi, que está relacionada a apenas uma doença no homem. Vamos ver. A tênia, assim como o esquistossoma, ela possui desenvolvimento indireto. E o que significa desenvolvimento indireto? Significa que entre o ovo e o adulto nós teremos uma fase larval. Então vamos lá, como é que nós pegamos a teníase? Ora, a teníase, a tênia, é o indivíduo adulto. Para nós desenvolvermos o indivíduo adulto, temos que trazer para o nosso corpo a sua larva. E onde fica a larva da tênia? Onde ela é encontrada? A resposta é simples, na carne do boi. Não só na carne do boi, em vários tecidos do corpo do boi. Então, quando uma pessoa come a carne do boi, ou o fígado do boi, ou o cérebro do boi, o rim do boi, depende do órgão do corpo do boi que você comeu, quando você se alimenta do boi, nem tudo aquilo é carne, tá? O fígado é uma glândula, carne é músculo, fígado é glândula. Mas quando você se alimenta do boi, no seu interior poderá estar contido a larva, que tem mais ou menos o tamanho de uma canjica, que é o milho branco. Por isso ela é chamada de canjiquinha, apesar de às vezes ela estar bastante jovem, ser menorzinho, às vezes ela está adulta, né, bem grande, já está há muito tempo naquele boi. Quando a pessoa come a carne do boi, ela adquire a larva. Então, se no meu corpo eu tenho um adulto, foi porque eu adquiri a larva. E onde estava a larva? No corpo do boi. Então o boi é abatido e aí você come a sua carne, você come os seus órgãos. Se você consumir a carne do boi e ela estiver contaminada, a larva vai se desenvolver dentro de você, originando o adulto. Como o adulto se chama tênia, você terá a doença teníase. Como a larva se chama cisticerco, o boi teve a cisticercose. Então o boi está parasitado pelo cisticerco, ele tem a cisticercose. Você está parasitado pela tênia, que é o adulto, você terá a teníase. É possível prevenir-se da teníase? Sim. Uma das formas é você comer carnes de boa procedência. Você sabe quem produziu aquela carne, aquele boi. Você sabe que aquele boi teve contato com um alimento sadio, você sabe que aquele boi estava com todo o ambiente controlado, então a probabilidade dele ter a larva, o cisticerco no seu corpo é mínimo. Mas suponhamos que você não conheça a procedência daquele boi. Ah, bom, então se você não conhece a procedência daquele boi, se aquele boi era criado solto no mato e você não sabe onde ele está e o que ele está comendo, então talvez quando você comprar essa carne você tenha que tomar certos procedimentos. O primeiro deles, né, é ao fazer o corte da carne observar se não existem pedaços brancos no seu interior que seriam as larvas, a tal da canjiquinha. Se essa carne, mas também a canjiquinha não aparece em qualquer circunstância, né? Em qualquer momento, um corte mais grosso talvez ela não apareça. Bom, nesse caso o que você faria? Você deve fazer uma carne bem cozida, uma carne bem assada. A alta temperatura vai matar, né, a larva. Se você fizer na panela de pressão, a larva com certeza morrerá. Mas e se eu comer carne crua? Eu gosto de quibe cru. Não tem problema, porque a carne crua do quibe, ela foi passada no moedor. Se a larva estivesse lá, ela seria destruída, não haveria esse problema. Então o que acontece? Se a carne for bem preparada, bem assada, bem cozida, bem moída, não haverá esse problema. No hambúrguer está bem moído, não haverá esse problema. Agora, se você ingerir essa carne sem que ela tenha sido adequadamente preparada, você vai trazer para dentro do seu corpo a larva, o cisticerco. Ah, então, se eu pegar o cisticerco eu vou ter cisticercose. Não. Se você pegar a larva, ela vai se transformar no adulto, que é a tênia. Então quem come a larva terá o adulto. Comeu a carne, você terá a teníase. Quando você comer essa carne, ela vai passar pelo teu tubo digestivo. Ao longo do teu tubo digestivo, principalmente no estômago ácido, aquela larva sofrerá uma corrosão no cisto que a envolve. O nome da larva, cisticerco. Essa larva já parece uma tênia, só que gordinha. É como se ela fosse uma tênia redobrada sobre si própria, com reservas de alimento.
e ela tem um cisto em volta, um cisto protetor. Passando pelo tubo digestivo, esse cisto vai sendo desgastado e no intestino, aquele embriãozinho, por assim dizer, aquela larvinha que estava recolhida, ela se solta. E na região que seria o equivalente à sua cabeça, chamada escólex, haverá ganchos ou ventosas onde ela vai se fixar no seu intestino. Essa estrutura chamada escólex, que é a estrutura de fixação, ela não tem uma boca para comer as suas células intestinais, ela apenas se fixa e absorve o alimento que você digeriu. Logo, a tênia come aquilo que você comeu. Se você comeu carne, ela vai absorver os aminoácidos vindos da digestão da carne que você digeriu. Se você comeu batata, ela vai absorver a glicose vinda do amido da batata que você digeriu. Então, ela está no mesmo nível trófico que você. Se você comeu batata, ela come batata. Se você comeu carne, ela come carne. Ela está no mesmo nível trófico que você, porque ela não está consumindo o teu corpo, mas sim aquilo que está digerido no seu intestino. Portanto, ela vai crescendo, e o escólex, que parece uma cabecinha com ganchos ou ventosas, ou os dois, ele se fixa e vai crescendo. Conforme ele vai crescendo, porque ele está se alimentando, o corpo se secciona. Ele cresce e o corpo secciona, cresce e o corpo secciona, formando uma grande fita. Uma fita. E pense numa fita. Uma fita não é cilíndrica, ela é achatada. Ela vai formando uma fita achatada, cheia de segmentos, que são chatos, portanto não são anéis. Muitos falam em anéis da tênia, não são. São pequenos segmentos achatados. Pareceriam mais como se fossem pequenas caixas de fósforo, uma colada na outra. São mais retangulares do que cilíndricos. Essas estruturas, tá, vão se alongando pelo seu intestino. O nome da parte de fixação é escólex. Esses segmentos do corpo que vão se formando se chamam proglótides. As primeiras proglótides mais próximas do escólex, imagina que eu fosse uma tênia. Minha cabeça o escólex, o meu corpo se segmentando as proglótides. As primeiras proglótides mais perto do escólex são jovens, acabaram de ser produzidas. O escólex segmenta e vai empurrando as proglótides que agora vão se afastando e amadurecendo. No meio do caminho, as proglótides jovens vão se tornar proglótides maduras, já estão férteis, são hermafroditas, monóicas, terão os dois sexos, e conforme essas proglótides maduras vão sendo encaminhadas mais para frente, elas vão se fecundando. A fita da tênia é muito grande. A fita se dobrando, uma proglótide encosta na outra e elas poderão ter uma reprodução cruzada. Aí elas ficam grávidas. E aquela fita vai crescendo, vai sendo conduzida ao longo do intestino pelo alimento que está passando, pelas fezes, até chegar no reto. Quando a pessoa defecar, pedaços, né, da tênia sairão. Não sairá a tênia inteira, apenas alguns fragmentos. O escólex continua na parte alta, fixo, se alimentando e originando mais proglótides. Então, quando aquela pessoa defecar e saírem as proglótides, ela não se livrou da tênia, a tênia continua dentro dela. Essas proglótides no solo liberarão os ovos contaminarão o solo. Aí vem o boi e come aquela vegetação contaminada pelos ovos. Comendo os ovos, ele vai desenvolver a larva. Comendo os ovos, ele desenvolve a larva, cisticerco. Comendo o boi que tem a larva, nós desenvolvemos o adulto, a tênia. E assim fecha-se o ciclo. O boi se contamina, portanto, com água, frutas, verduras, tudo aquilo que tiver no solo e que tenha sido contaminado pelas fezes humanas. São as fezes humanas que contaminam o solo. E contaminam o boi. Aí o boi está contaminado. O homem abate o boi e come. O boi não é ativo, ele é passivo, ele foi morto e comido. E aí a larva que está no boi, o cisticerco que está no boi, passa para o homem. Então entenda o ciclo. Do ovo virá a larva. Da larva virá o adulto. O ovo está no solo contaminando água, frutas e verduras. Quem come essas frutas e verduras, quem bebe a água é o boi. Então o boi ingerindo os ovos desenvolve a larva, cisticerco. Então ele tem cisticercose. O homem comendo o boi adquire a larva e desenvolve o adulto. Come o cisticerco, passa a ter teníase. Então, como o homem se contamina? Comendo a carne do boi, órgãos, vísceras do boi que estejam contaminados. Como é que o boi se contamina? Consumindo água, frutas e verduras contaminadas por fezes humanas. Como a tênia está no intestino, é pelas fezes, é pelo reto, né, quando o homem defeca, que o solo é contaminado, fechando o ciclo. Então o boi tem a cisticercose, o homem tem a teníase. O boi é hospedeiro,
mas não é transmissor. É um erro, não é transmissor, ele é hospedeiro. O transmissor é ativo, o boi é passivo. Tá? O boi abriga a larva no seu corpo. Como aquela larva não reproduz, o boi é chamado de hospedeiro intermediário. Dentro do homem eu tenho a tênia adulta reproduzindo, sexuadamente. Como a tênia reproduz sexuadamente dentro do homem, então o homem é chamado hospedeiro definitivo. Como já foi dito, a tênia do boi se chama tênia saginata. Escreve-se taênia, pronuncia-se tênia, taênia saginata. Para lembrar que a tênia saginata é a tênia do boi, da vaca, pense, saginata rima com vaca, ajuda um pouquinho. Agora, a tênia sólio é aquela que está relacionada ao porco. Nesse caso, nós poderemos desenvolver duas doenças. Nós poderemos abrigar no nosso corpo tanto a tênia, ou seja, o adulto, como poderemos abrigar o cisticerco, ou seja, a larva. O homem, portanto, quando nós nos referirmos à tênia sólio, ele poderá portar o adulto que reproduz sexuadamente, portanto o homem poderá ser hospedeiro definitivo. Mas o homem também poderá portar dentro do seu corpo a larva que não reproduz, portanto o homem poderá ser também hospedeiro intermediário. E se ele tiver muito azar, ele terá tanto o adulto quanto a larva. O adulto no intestino e a larva espalhada pelo corpo. Aí ele será tanto hospedeiro definitivo quanto intermediário. No caso do porco, ele é normalmente o hospedeiro intermediário, normalmente ele tem a larva. Mas porcos podem também se alimentar de carne, e ao se alimentar de carne também poderão ter a tênia, poderão ter também, portanto, o adulto e ser hospedeiros definitivos. Mas em geral, o porco é citado apenas como intermediário. Vamos ao ciclo do porco. Como é que se pega a tênia sólio? Da mesma forma que se pega a tênia saginata. Com a saginata comendo a carne e os órgãos da vaca. A tênia sólio comendo a carne e os órgãos do porco. Alimentando-se do porco, eu estarei ingerindo a larva, o cisticerco. O cisticerco é a larva, dentro do homem sofre a metamorfose e vira adulto. Pronto, no intestino eu terei a tênia. É a mesma coisa. A tênia cresce no intestino, o escólex se fixa. Tem uma diferença do escólex da tênia sólio para a saginata. Um tem ganchos, outro tem ventosas, mas isso hoje em dia não é o que importa. Tá? Hoje em dia é saber que temos as tênias do porco e do boi. É possível diferenciá-las? Sim, mas hoje em dia não se pergunta, né, qual a diferença entre elas. Mas da mesma forma, a sólio e a saginata fixam-se na parede do intestino sem comer o boi. Elas absorvem o que o boi digeriu, portanto estão no mesmo nível trófico do boi ou do porco. Fixam no interior desses organismos, elas vão absorvendo os nutrientes e vão crescendo, seccionando-se, formando as proglótides. Tanto na tênia sólio quanto na saginata formam-se as proglótides. As proglótides vão sendo encaminhadas, jovens, maduras, grávidas, até saírem nas fezes, contaminando o solo. Pronto, a coisa poderia terminar aí. Só que, às vezes, aquele indivíduo com a tênia sólio poderá ter uma prisão de ventre e as fezes não caminharem e ter o azar das proglótides romperem no próprio intestino, liberando as larvas, liberando os ovos, melhor dizendo. E esses ovos eclodirão liberando os embriões, ainda não larvas, os embriões que estão no seu interior. Esses embriões têm pequenos ganchinhos, 6 ganchinhos, embrião hexacanto, 6 ganchos. Com a pressão das fezes no intestino, esses pequenos ganchinhos, eles são embriões pequenininhos, podem perfurar a parede do intestino, tá? E o verme, a larva, cair na corrente sanguínea. Aí ela viajará pelo corpo todo. E onde aquele embrião se fixar, vai se formar a larva, o cisticerco. Outra forma do homem adquirir a cisticercose é como o boi adquiriria. As suas fezes contaminadas contaminam o solo e vai contaminar, portanto, agora a água, frutas e verduras. Ao beber aquela água contaminada, ao ingerir aquelas frutas e verduras contaminadas, o homem vai ingerir o ovo. O ovo vai passar pelo tubo digestivo e eclodir no intestino. E aí, novamente, a larva, né, quer dizer, o embrião com os 6 ganchos, o embrião hexacanto será liberado e perfurará a parede do intestino e viajará pelo corpo.
Portanto, o homem poderá pegar a cisticercose ingerindo o alimento contaminado ou pela eclosão dos ovos dentro do próprio intestino, recém-liberados das proglótides. Então a proglótide, em vez de ter ido para o solo, ela se rompe dentro do intestino, liberando os ovos que se rompem dentro do intestino, e aí você tem uma autoinfestação. Entendido? Dessa forma, aquela larvinha entrando na corrente sanguínea viajará pelo corpo do homem e se instalará em qualquer local, assim como faria dentro do porco ou dentro do boi. Ela se instala em qualquer local. Se ela se instalar na pele, ela começará a crescer formando uma protuberância na pele. De novo, uma protuberância não muito grande, pequena. Em alguns casos, o cisticerco pode crescer muito. Tá? Aquela protuberância, se estiver na pele, um médico pode, percebendo a presença, fazer uma incisão e remover. Mas e quando o cisticerco se desenvolve em regiões vitais do corpo? Se estiver na musculatura, na pele, não haverá problema. Mas e quando ele se desenvolve dentro do cérebro, gerando a neurocisticercose? Aí a coisa fica perigosa. O cisticerco não tem boca. Ele não é um Pac-Man que vai comer o seu cérebro. Ele simplesmente vai crescer. Só que ele chega na forma de um embrião pequeno. Conforme ele vai crescendo, 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 ele poderá, ao crescer, comprimir a parede de um vaso sanguíneo. E aquela parede do vaso sanguíneo poderá ser comprimida, 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 comprimida e o vaso ser obstruído. A circulação por aquele vaso pode ficar comprometida. Se uma região importante do cérebro deixar de ser oxigenada e nutrida, a pessoa poderá vir a desenvolver inúmeros problemas, dependendo da área do cérebro afetada. O indivíduo poderá apresentar convulsões, poderá apresentar cegueira, problema de fala, dependendo da área do cérebro afetada. Se for mal irrigada, se houver uma má irrigação da área da visão, que se processa na parte posterior do cérebro, a pessoa poderá apresentar cegueira, mesmo com os olhos perfeitos. O cérebro não estará processando a informação. Se for uma parte motora, a pessoa poderá ter desequilíbrios, poderá ter problema de tônus muscular, porque ele não estará conseguindo, né, dentro daquela região motora, controlar as musculaturas do corpo relacionadas àquela área do cérebro. Se for a região da fala, a pessoa poderá ter dificuldade de falar. Portanto, o teu cérebro concentra todos os teus 5 sentidos e tem inúmeras funções. Qualquer uma dessas áreas, se estiver com fluxo sanguíneo interrompido pela presença de uma larva comprimindo o vaso, você poderá ter problemas. E como aquela pessoa que adquiriu os ovos, ele adquiriu comendo uma fruta, uma verdura, dificilmente aquela fruta e verdura estará contaminada por um ovo, poderá ser um monte, poderão ser vários ovos. E a pessoa poderá ter inúmeros cisticercos no corpo. E se esses inúmeros cisticercos estiverem, boa parte deles no cérebro, o problema poderá ser grave e mesmo levar a óbito. Então é muito mais grave o cisticerco espalhado pelo corpo do que a tênia gigante no intestino. O cisticerco é pequeno, já ouvi falar em cisticercos de tamanhos de limão. Agora a tênia não, ela pode ter metros de comprimento, porque o escólex vai seccionando e ela não para de crescer. Ela vai ficando gigante, vai saindo com as fezes. Então a tênia gigante é menos perigosa que o cisticerco no cérebro. Porém, a tênia poderá ser agressiva. Em que condições? Ela está no seu corpo e se alimentando junto com você daquilo que você comeu. Uma pessoa desnutrida, que já tem problemas de desnutrição, porque não se alimenta bem, pelo motivo que for, esta pessoa já está desnutrida, a tênia rouba parte dos seus nutrientes, essa pessoa realmente poderá vir a ter problemas sérios. Se for uma criança, má nutrição do cérebro, poderá vir a desenvolver retardo mental por desnutrição, poderá vir a ter problemas ósseos e inúmeros problemas por desnutrição. Portanto, deve-se combater tanto a tênia quanto o cisticerco. Como é que você evita a tênia? Comendo carne de boa procedência. Se você comprou carne de procedência desconhecida, faça bem assada, bem cozida, né? Bem moída. Com isso você, se ingerir os cisticercos, eles estarão mortos. Agora, como evitar a cisticercose suína no nosso organismo? Só tem um jeito. Se você adquire os embriões e desenvolve o cisticerco, se você adquiriu através de água, frutas e verduras contaminadas, só tem um jeito.
ferver a água, preparar aquela água adequadamente antes de consumi-la, filtrar, ferver, clorar. As frutas e verduras, lavá-las, né? Lavar mesmo, colocar cloro para matar qualquer micro-organismo que possa existir lá, qualquer embriãozinho. Esses são alguns procedimentos. E consumir sempre alimentos de boa procedência. Aquele sujeito cria o seu porco no quintal. E naquele quintal as pessoas defecam em qualquer lugar, naquela casa não há fossa negra, não há saneamento básico. Puxa, se aquela pessoa defeca no próprio quintal onde os porcos crescem, e porcos são animais relativamente pequenos, quem cria porcos, eles são animais domésticos, eles entram em casa. Aquele porco está próximo. Então lá o que você tem é um ciclo de infestações. A pessoa contamina o porco, come a carne do porco e se contamina. Aquela pessoa que defeca no chão, aquelas fezes dela própria contaminam a lavoura em volta que ela própria consome e dela desenvolve o cisticerco. Então é tudo uma questão de informação, uma questão de higiene, falta de saneamento básico. Erro da pessoa, falta de informação da pessoa porque não houve instrução e falta, né, de atenção do governo por não ter saneamento básico no país todo. Esse é talvez a nossa maior crise, a falta de saneamento básico no país, a falta de educação, a falta de cultura, de conhecimento. Com saneamento básico, cultura, conhecimento e informação, as doenças seriam controláveis. Sem isso, as doenças alastram e pessoas morrem desnecessariamente de uma doença que poderia ser evitada. Portanto, do boi nós desenvolvemos apenas a tênia. Do porco nós poderíamos desenvolver tanto a tênia, termos a teníase, como o cisticerco, termos a cisticercose. Tendo a tênia, hospedeiro definitivo. Tendo a cisticercose, hospedeiro intermediário. Quem come o ovo, desenvolve a larva. Quem come a larva, desenvolve adulto. Quem come o ovo, desenvolve a larva. Cisticerco, vai ter cisticercose. Quem come a larva, desenvolve adulto. O adulto é a tênia, então essa pessoa terá teníase. Parece complicado, parece difícil, mas não é.